E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou comentar aqui os resultados da Petrobras, que divulgou o seu desempenho do quarto trimestre de 2025 ontem, ao final do pregão. E a gente vai ver que, apesar do resultado nem tudo ser flores, a Petrobras ainda assim conseguiu entregar um resultado sólido, dado o cenário que o petróleo vem vivendo. Então, a Petrobras, como todo mundo sabe, é uma empresa que está no setor de petróleo e gás, que tem aí como gerador de receita principalmente três segmentos: a exploração e produção de petróleo, o refino, transporte e comercialização e, por fim, gás e energias de baixo carbono. É uma empresa que tem um market cap aí de mais de 500 bilhões de reais e agora a gente vai começar a ver os números que a empresa divulgou. Então, começando aqui pelo EBITDA, a gente vê que no acumulado de 2025 a Petrobras teve uma redução na casa de 1% do seu EBITDA ajustado sem eventos exclusivos, saindo de 245 para 244 bilhões. Já o lucro líquido, uma redução de 2% também no acumulado anual, atingindo a casa de 100 bilhões em todo o ano de 2025. Então a gente vai ver mais à frente que, apesar do crescimento da produção, agora em 2025, o resultado da empresa foi pressionado pela queda do Brent, o que resultou nessa pequena redução de lucro no comparativo anual. Olhando para a receita consolidada, a empresa atingiu agora em 2025 quase 500 bilhões, o que representou um incremento de 1,4% no comparativo com 24, e no quarto trimestre de 2025 essa receita atingiu 127 bilhões, uma evolução de 5%, o que é uma boa notícia para a Petrobras, dado que o Brent médio caiu para aproximadamente 63 dólares por barril. Então, o que explica aí essa resiliência nas receitas da empresa é principalmente o volume que foi vendido para o mercado externo, enquanto no mercado interno a gente teve uma redução, fruto principalmente da sazonalidade do mercado. Para o mercado externo, a gente teve um avanço de mais de 8% no comparativo trimestral. E aqui a gente vê que a evolução no volume produzido pela Petrobras foi o responsável por sustentar o resultado nesse cenário de queda do Brent, com um crescimento aí de 11%, saindo de 2 milhões e 700 barris de petróleo por dia para quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. E aí a gente também teve a entrada de produção de novos projetos, como o Almirante Tamandaré, Alexandre de Gusmão e outros que, somados, atingiram uma capacidade aí de 500 mil barris por dia. Então, olhando agora especificamente os resultados de exploração e produção, a gente tem uma receita que atingiu 77,2 milhões no quarto trimestre de 25, uma redução de 1,2% no comparativo trimestral, tendo aí como o principal motivo a queda do Brent. Já no lucro operacional, uma forte queda comparado ao terceiro trimestre de 2025, da ordem de 40,3%, pressionada aqui pela redução de receita e também pelos maiores gastos operacionais. Já olhando aqui a parte do lifting cost, a gente vê que ele atingiu a casa de 6,39 dólares por barril de petróleo, sendo que o lifting cost do pré-sal, que é responsável por 77% da produção total da empresa, foi de 4,22%. Foi de 4,22 dólares, uma redução aí de 0,9% no comparativo com o penúltimo trimestre de 2025. Então a gente vê que o pré-sal é o responsável por dar essa competitividade no preço de produção da Petrobras, uma vez que ele tem um menor custo dado comparado com o pós-sal e terra e águas rasas. E no consolidado anual, a gente tem um lift cost aí de 6,35 dólares por barril de petróleo. Então a gente vê aí que a Petrobras consegue uma competitividade, mesmo em um cenário em que o Brent não está favorável para a empresa, e isso é muito importante quando considera-se um investimento na empresa. Avançando agora para refino, transporte e comercialização, a gente vê uma receita da ordem de 120,3 bilhões agora no quarto trimestre de 2025, uma alta
de 7,1% comparado ao quarto trimestre de 24 e um lucro bruto que avançou, atingindo a casa de 12,9 bilhões, melhorando consequentemente também o lucro operacional, que atingiu 6,4 bilhões. Então a gente teve avanços representativos nas óticas trimestrais, embora no consolidado anual a gente tenha tido uma redução do lucro operacional da ordem de 5%. Olhando agora para gás e energia, a gente vê uma receita de 12,9 bilhões, o que representou uma queda aí de 13,8% no comparativo com o quarto trimestre de 2024, o que consequentemente afetou o lucro bruto, mas no operacional a empresa conseguiu compensar, atingindo o EBITDA aí de 2,3 bilhões. No entanto, a gente vê que no consolidado anual a empresa ainda sofre aí, principalmente com os preços do gás comercializado, os menores volumes que foram vendidos e também o encerramento de contratos ao longo do ano de 2025. Chegando agora no EBITDA, a gente vê que o ajustado do quarto trimestre de 2025 foi de 59,9 bilhões, o que representou uma queda comparado ao terceiro trimestre de 2025 de 6,2%, mas no consolidado anual a gente teve um avanço de 214 milhões para 237 bilhões, um avanço de 10,6%. Então, olhando o endividamento da empresa, a gente vê que a dívida bruta em 31 de dezembro de 2025 foi de 69,7 bilhões de dólares, já a dívida líquida 60,5 bilhões. Então, a gente vê que essa dívida ela foi incrementada no comparativo com 31 de dezembro de 2024, fruto não só do reconhecimento de arrendamentos realizados com novas operações, como também de captações realizadas ao longo de 2025. No entanto, quando a gente vê a dívida líquida dividida pelo EBITDA ajustado, dá para dizer que o grau de alavancagem da empresa segue em um nível moderado e que deve ser ainda mais reduzido dada a recente alta do preço do petróleo. Olhando agora o lucro líquido, a gente vê um resultado de 15,6 bilhões do quarto trimestre de 2025 e no acumulado anual a empresa conseguiu 110,6 bilhões. No entanto, aqui é importante que a gente veja também o lucro líquido sem eventos exclusivos, que a gente tem um avanço aqui de 10 bilhões, dado que o quarto trimestre de 2025 concentrou diversos impactos que têm afetado os números contábeis, mas não propriamente o operacional da empresa. Esses impactos foram principalmente perdas cambiais, maiores impactos trabalhistas e despesas com impairment, ou seja, são eventos não recorrentes e sem impacto financeiro relevante. Portanto, uma comparação mais justa é olhar o lucro líquido sem eventos exclusivos na ótica anual, e a gente vê praticamente uma manutenção do que a empresa conseguiu em 2024, com a redução apenas de 1,9%, o que é um bom resultado, dado o preço médio do petróleo bem abaixo no comparativo 25 versus 24. Já nos investimentos, a empresa teve um total de praticamente 6,3 bilhões, concentrado principalmente em exploração e produção, que é o responsável pela maior parte do resultado da empresa, e também o que oferece uma melhor margem operacional. E no consolidado anual, investimentos de 20,2 bi contra 16,6 bi, o que representa aí um avanço de 22% comparado ao último ano. E aqui é importante destacar que os investimentos é um dos principais motores da tese de investimento na Petrobras, uma vez que através da descoberta e início de produção de novos projetos é que a empresa consegue aumentar as suas reservas e aumentar também a quantidade de anos projetados para produção. Olhando agora o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que a empresa segue sendo uma forte geradora de caixa, com 200 bilhões sendo gerado das suas atividades operacionais ao longo de 2025, enquanto o fluxo de caixa livre atingiu a marca de 91,6 bilhões. Então, a partir daqui, a gente pode passar a olhar os dividendos e a gente vê que a empresa já aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio da ordem de 0,62 centavos por ação, sendo o primeiro pagamento
para 20 de maio e o segundo para 22 de junho. Lembrando agora que os juros sobre capital próprio têm uma retenção de 17,5% na fonte, o que antes era de 15% até o final de 2025, o que representa o novo momento em que a Petrobras está vivendo. Aqui a gente pode dizer que é uma redução significativa comparado ao ano de 2025, com o que foi pago de proventos ao longo do ano passado. No entanto, está de acordo com a expectativa do mercado e com o momento que o petróleo vive. Bom, e agora vendo uma análise SWOT da empresa, a gente pode dizer aí que as principais forças da Petrobras está relacionado ao pré-sal, que responde pela maior parte da produção de petróleo da empresa e que também tem um custo de extração bem baixo, como a gente viu agora há pouco, da ordem de 4,22 dólares por barril. Então essa é uma vantagem competitiva da empresa que é estrutural, não é algo pontual. Pouquíssimas petroleiras no mundo possuem esse custo de extração tão baixo, que dá uma vantagem competitiva e robusta para a empresa. E, fruto dessa forte produção com um custo reduzido, a gente tem como consequência a geração de caixa, que, como a gente viu, foi da ordem de 200 bilhões de reais advindos da atividade operacional da empresa. Então, essa geração de caixa permite à empresa investir fortemente em novos campos de produção, pagar a dívida contratada com um certo conforto e ainda remunerar os acionistas ao longo do tempo. Já para a fraqueza, a gente poderia citar aí a exposição ao preço do petróleo, já que o resultado da Petrobras historicamente é diretamente ligado ao preço do Brent, que é uma commodity como qualquer outra e vive aí ciclos históricos. Então, o resultado da companhia é brutalmente impactado de acordo com o valor do petróleo. E o outro ponto que a gente tem que ficar sempre de olho é no custo de exploração desse petróleo, lifting cost, e também o custo das novas plataformas que estão se tornando operacionais. De oportunidades, dá para a gente citar também o pipeline que a empresa tem para os próximos projetos. Então, só nos próximos 2 anos, espera-se que a Petrobras tenha um adicional aí da sua capacidade da ordem de 700 mil barris por dia. E a gente também tem aí a bacia de Foz do Amazonas, na margem equatorial, que é uma outra oportunidade enorme para a empresa. Caso a Petrobras consiga as aprovações ambientais necessárias, a empresa já tem aí contratos assinados com a ExxonMobil para os 10 blocos de exploração. Já de ameaças, dá para a gente citar o risco político, que ele é inerente a qualquer empresa estatal, e com a Petrobras não é diferente, já que é uma empresa que está sujeita à interferência do governo, que pode distorcer a política de preço, a estratégia de investimento e também a política de dividendos. Então é um risco que os investidores precisam aí colocar na precificação. A gente também tem um risco da empresa não conseguir as aprovações ambientais para a margem equatorial e, por fim, no longo prazo, a transição energética, já que o mundo está se movendo em direção a fontes mais renováveis. Então, apesar da Petrobras ter um segmento de gás e energias de baixo carbono, ele ainda é muito pequeno frente ao resultado total da companhia. Então é isso. O último adendo que dá para fazer é que o preço do Brent teve uma forte valorização nos últimos meses, o que estima-se que comece a impactar o resultado da Petrobras a partir do segundo e terceiro trimestre de 2026. Então a gente deve ver aí novamente uma forte geração de caixa, o que pode gerar um incremento aí dos dividendos pagos ao longo dos próximos períodos. Agora, claro, o que precisa ser acompanhado é a trajetória do lifting cost da companhia, além do nível de endividamento, que vem crescendo, por enquanto, com uma explicação aí que se justifica, mas que precisa também entregar resultados, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo, principalmente se você é acionista da Petrobras. E não esquece de seguir o canal para os próximos vídeos. Valeu, um abraço.